Olá pessoal, um forte abraço a todos vocês que no canal estão no Carlos Gerrucho. No dia 20 agora, o dia da Consciência Negra, que se já passou, eu estava ouvindo na Rádio Costa Azul FM, uma rádio muito influente, uma rádio muito forte, aqui na região litorânea do estado do Rio de Janeiro, que abrange tanto o norte do estado, também o sul do estado do Rio de Janeiro, quanto o nosso vizinho aqui, norte do estado de São Paulo também. Então é uma rádio que tem uma audiência muito grande, né? A Rádio Costa Azul FM. E ali tinha uma entrevista com uma professora, pesquisadora e historiadora da UFRJ, e ela estava falando sobre vidas negras, né? Sobre o povo preto, principalmente o povo preto aqui do Brasil. E ela disse ali naquela entrevista que ela, nos seus tempos de escola, do primário até a faculdade, ela não conhecia a verdadeira história do povo preto, do povo que foi escravizado, e que quando ela foi conhecendo a história do povo preto, quando ela entrou na UFRJ, né, ali na faculdade para dar aula ali, depois de muitos anos, muitos professores dentro da UFRJ não conheciam a história verdadeira do povo preto, do povo preto. E você vê que essa professora, historiadora e pesquisadora, ela continua ainda a não conhecer a história, a originalidade, a origem verdadeira do povo preto que foi aqui dentro escravizado. Que quando ela foi questionada se no dia 20, né, de novembro, ela estava de acordo com aquela data onde se comemorava ali o Dia da Consciência Negra, ela disse que ela não estava de acordo não, porque talvez isso seja uma forma muito mais ainda clara, né, de racismo, porque não se comemorava o dia do homem branco, né, o dia da consciência branca e o dia da consciência judia, do povo judeu. Olha para você ver, o tanto que uma pessoa que se diz historiadora, que se diz pesquisadora, né, uma grande professora renomada do estado do Rio de Janeiro, não conhece a história verdadeira do povo preto. E quando ela falou isso, você vê que as pessoas não conhecem nada do que elas estão falando. Você vê que a história do povo preto, que eles levam para dentro de uma sala de aula, para dentro das universidades, né, não são a mesma que se encontra na Bíblia, principalmente no livro de Deuteronômio, de Ezequiel, de Isaías, Jeremias e tantos outros livros. Porque quando ela disse ali que ela não era de acordo com isso não, porque os pretos, né, o povo preto, foi que construiu o Brasil, né, e para que se cria esse dia da consciência? Todo dia é o dia do... Não devia nem existir esse dia, né? O que devia existir um respeito mútuo entre raças, né? Entre brancos e negros. E ali ela falou de Martin Luther King, de Nelson Mandela, todas essas pessoas, Zumbi dos Palmares, pessoas pretas, né? Que trabalharam em prol da liberdade. E muitas dessas pessoas que ela citou ali, né? Também não são, sabe, não é isso que ela acha que é, né? Porque se você for pesquisar muita história de algumas dessas pessoas, sabe, a história realmente verdadeira não é essa que também é mostrada aí para nós. Então você vê que tudo isso, pessoal, né? A gente vê que a pessoa dá um tiro no próprio pé. Quando ela falou sobre a história da consciência judia, né? A, a, o problema é ali aquele programa que estava acontecendo ali naquela emissora, né? FM, Costa Azul FM, não era um programa assim, com participações ao vivo, né? Você podia ligar para ali e falar. Eu dei vontade de ligar para lá e falar: olha, professora, né? A história que está falando desses judeus aí, os judeus da Bíblia são os pretos que foram escravizados, né? Não são aqueles judeus que estão naquela Jerusalém falsa, naquele Israel falso, naquela Tel Aviv. E muitos daqueles povos que ali se encontram naquele lugar, também brancos, né? São igrejas que foram levadas daqui para lá, para que a história ficasse mesclada, né? Uma maquiagem, colocasse uma máscara na mentira. Aquele povo que foi levado ali em 1948.
né? Então você vê, pessoal, que as pessoas que dizem historiadores, né, pesquisadores da história verdadeira, não conhecem a própria identidade, a própria origem do povo que aqui foi escravizado. Eu gostaria, sabe, quase que se fosse um programa com participações ao vivo, eu ia ligar para elas e dizer, olha, dá uma olhada no livro de Deuteronômio 28, de Ezequiel, Isaías, sabe, e Jeremias, que a senhora vai conhecer a verdadeira história do povo que a senhora está falando aí, né? Então hoje eu ia fazer até um vídeo ali no Cais da Lapa, né? Eu cheguei até a começar a fazer o vídeo ali, mas estava tanta gente ali, né? E estava quase na hora da barca chegar da Ilha Grande, então até desisti. Então a própria Angra dos Reis, né? O Cais da Lapa, foi um grande comércio de escravo aqui da região sul do Rio de Janeiro e região norte do estado de São Paulo. Sabe, um grande comércio de escravos. E muitas dessas pessoas que estiveram aí, que estão na história hoje, no rol da história do Brasil, se passando como heróis, né? Essas pessoas estiveram aqui, né? O Cristóvão Colombo foi um deles, que esteve aqui em Angra dos Reis, aqui viveu por muito tempo. Os seus navios capitania ficavam ancorados na Ilha Grande, né? O outro foi Vasco da Gama, Cabral, o padre Henrique de Anchieta, Gonçalo Coelho, né, que descobriu Angra dos Reis. Então você vê que a própria palavra Angra dos Reis, ela não aponta para aqueles reis que nunca morou aqui. Se você for puxar a história de Dom Pedro, Dom João, esses que nunca foi português, mas são eles inglês e francês. O livro Bastidores da História, de Paulo Setúbal, eu tenho um desse livro, né? Muito velho, muito antigo. Conta com riqueza de detalhe, falando ali da monarquia, que aqueles reis revezavam no poder. E muitos desses reis e rainhas que aqui estiveram, né? Brancos, não era português, mas francês, inglês, até mesmo austríaco, né? Então você vê, pessoal, que a história é uma mentira, é um grande engano. Mas quando se diz Angra dos Reis, está dizendo dos reis verdadeiros de Alfalaim, que vivia aqui nessa cidade. Existe aqui uma ruína de uma cidade aqui em Rio Claro, que estava aqui perto de Angra dos Reis, né? Chamada João Marcos, que foi inundada. E essa cidade é uma cidade muito antiga. E se você for pesquisar a história dela, a história, sabe, está baseada em cima de uma grande mentira. De uma grande mentira. E quando nós falamos de Brasil, falamos de toda a América. E quando essas pessoas entraram aqui, já existiam aqui os nativos, existiam aqui, sabe, as pessoas que aqui moravam. E a própria Rede Globo de televisão mostrou aí naquele programa Falhas Negras, aquele grande revolucionista do Haiti, falando, né? Vieram nos escravizar dentro da própria nossa casa, dentro da nossa casa, né? E por isso vamos reagir, vamos colocar fogo, vamos dar a nossa vida se for preciso ser, para que nós não sejamos escravizados dentro da nossa própria casa. Então a história que quando diz que, sabe, pretos foram levados daqui foram trazidos da África para cá, é uma história também mentirosa que muitas pessoas de alguns canais têm aí, sabe, sustentado. Mas as pessoas foram escravizadas dentro do Brasil, dentro das suas próprias terras. É por isso que você não encontra mais hoje nenhum reduto dos Maia, dos Inca, dos Azteca, né, de tribos que aqui viviam. E vários livros de história contam essas verdades de pessoas que foram, sabe, exterminadas. Isso foi mostrado dia 20, né? Para se escravizar 15 milhões de pessoas, mais de 100 milhões foram mortos, né? Ali chegou até a dizer que se pudesse filmar o fundo do oceano, isso é uma grande verdade. Foi muito mais de 100 milhões de pessoas que morreram para que essa religião fosse implantada através dessa catequese. E vocês, sabe, não têm noção do maior genocídio, né? A maior atrocidade da história aconteceu na escravidão. Foram séculos e mais séculos de matança, de tortura, de perseguição a essas pessoas que viviam, e muitas dessas pessoas riquíssimas, tiveram seus bens, e brancos também. E quando nós falamos de escravidão de preto, não foi só os pretos que foram escravizados. Os brancos também, que conheciam os ritos, conheciam, sabe, toda a história do povo, né? Principalmente o nome verdadeiro do Criador, né? Os seus rituais, né? As suas festas solenes. E essas pessoas brancas também foram perseguidas, foram escravizadas e mortas através, sabe, da Inquisição, através da tortura, da perseguição católica, evangélica, sabe, para impor essa cruz, a estrela. Primeiramente a cruz, a estrela renasce depois ali na República. Pessoal, então é uma história muito mais complexa do que nós imaginamos. E o livro de Deuteronômio fala sobre isso, sabe? Vocês terão suas vidas suspensas diante de seus olhos. A noite dirá quem poderá ver o amanhã.
E pela manhã dirá: quem poderá me ver à tarde? Assim que o povo, tanto pretos e brancos, viviam. E são essas mesmas pessoas que hoje estão nos morros, que são escravizadas até nos dias de hoje. Numa fila de banco, numa fila, sabe, do SUS, sabe, no metrô, nas barcas, nos ônibus, sabe, de cavalo, de bicicleta para ir para o trabalho, ganhar um salário. Essas pessoas tiveram seus bens confiscados. É por isso que você vê todas as sedes de prefeitura, sede do governo, principalmente das igrejas católicas e evangélicas, sempre no centro da cidade, nos lugares mais chiques, nos lugares mais ricos, sabe, de todas as cidades do Brasil, aonde foram bens que foram confiscados dessas pessoas, tanto preto quanto os brancos, para impor essa religião esmagadora que matou, atrocidou, sabe, e torturou, sabe, humilhou e tem humilhado até nos dias de hoje milhões e milhões de pessoas. E o segundo genocídio maior do mundo foi esse grande holocausto humano de brancos que conheciam e resistiram bravamente a não se curvar diante dessa cruz, a não se curvar diante dessa estrela, que retinha o nome verdadeiro falado no livro de Isaías 12, 16, falado no livro, sabe, de Salmos, né, 83, versículo 4 e 12 ali, lê todo o capítulo. Então essas pessoas, sabe, e não houve nenhuma invasão a nenhum outro país, né? Então eles tiveram sim na Índia, tiveram sim na China. Você vê que hoje as tribos de Ashuru, de Israel, aqui nessa período de Israel, foi espalhada por toda parte do mundo onde se fala a língua portuguesa. Estão na África, na Ásia, né? Em todas as partes do mundo, né? Tanto a língua espanhola quanto a língua portuguesa, que ali é uma língua, sabe, quase que idêntica à outra. E você vê que nós entendemos tudo que nossos irmãos falam aí, no Uruguai, Paraguai, argentino, venezuelano. Talvez não sabemos a forma de escrever seja um pouquinho ali diferente, né? Mas a pronúncia quase que é a mesma, né? Até mesmo o italiano, que era a língua oficial romana. Eles vai mudam um pouquinho ali para o latino, né? Para que nós não entendêssemos. Toda a história é baseada em cima da mentira. E você vê que os pesquisadores, né, os historiadores, os doutores, os pensadores não conhecem isso. E quando você fala isso para um preto, fala isso para um branco, né? Eles dão gargalhada. A Beija-Flor de Nilópolis lançou uma vez um samba, enredo, que foi campeão do carnaval, né? Onde falava dos quilombolas, né? Sou quilombola, beija-flor, sou sangue de rei, sou comunidade. Ali faz menção de um ídolo, né? De um orixá, né? Que anunciou que já raiou o sol da liberdade, né? Eu sou quilombola, beija-flor, eu sou sangue de rei. Então você vê que os próprios carnavalescos, né? Principalmente do Rio de Janeiro, conhecem a história verdadeira. Somos filhos, né? Somos descendentes de reis e rainhas. Tanto. Aí quando está falando de quilombola, está falando dos pretos, né? E os maiores quilombos estão aqui no centro-sul do Brasil, aqui, né? Você vê que o maior quilombo, né, está aqui o quilombo de Aquilar, aqui no Rio de Janeiro, né? E se você vê onde tem mais concentrações de pretos, né, são aqui no Rio de Janeiro, Vitória e Salvador, né? Pessoal, isso é muito forte, né? Muito forte, principalmente na região que eu vivo, Angra dos Reis e Paraty. Paraty, então, tem muitos quilombos. A resistência, da onde fugiam ali, né, os escravos. E muitas dessas batalhas, elas muitas dessas batalhas aconteceu aqui nessa terra, aonde eu estou hoje. E os livros de história contam isso, né? Do Espírito Santo até São Paulo. As maiores batalhas de Minas Gerais. Então tudo isso aconteceu. Jerusalém é isso aqui, né? As minas, né? As Minas Gerais, com suas minas de pedras preciosas, de ouro, diamante. Principalmente São Del Rey, Ouro Preto, Diamantina. Onde tinha a Estrada Real, que sai de Ouro Preto, Diamantina também, né? E vem aqui em Paraty, da onde saiu e é levada por todas as partes do mundo. É a Europa, por isso que a Europa se enriqueceu. Essas 4 nações enriqueceu, né? Ficaram riquíssimas através do roubo, dos bens confiscados, das terras do povo de Arrudim, né, das 12 tribos. Nem sei se eram 12 tribos mesmo, senão, talvez seja também um número mentiroso, maquiavélico, né, cabalístico, né, da maçonaria, né? Não é bom nem a gente se envolver muito com o número. Sabemos que o que está acontecendo hoje em dia, né, dessa Covid aí, né?
essas iniciais, essas letras, essas símbolos, que representam ali o algarismo romano também, vamos falar um pouco disso aí, né? Que representa o 999, né? Que é o 66 também. De uma maneira virada para cima é o 6, para baixo as perninhas é o 9, né? Então, nós somos enganados, sabe? E cegos todos os dias da nossa vida. E a Bíblia relatava sobre isso. Então não houve, sabe, perseguição, uma escravidão de nenhum outro povo em outra parte do mundo, né? Isso não houve, nunca, sabe, existiu. Mas tudo aconteceu aqui no Brasil, quando digo Brasil, diz as Américas. Tudo isso aí, é por isso que estão querendo construir aquele muro ali, separando esse povo aqui. E todo esse cenário que está acontecendo, sabe? Está acontecendo para exterminar, para liquidar, né, com esse povo que ainda restou. E você pode ter certeza disso. Tudo que você vê aí, tanto da parte da tecnologia, né, como da parte religiosa e política, é só você ver a fala aí dos presidentes do mundo todo, apontando para o povo preto, para o povo latino, para o povo indígena, e você precisa colocar isso na sua cabeça para salvar a sua família. Então nós estamos aqui falando, sabe, porque não querendo que ninguém, sabe, venha nos seguir. Mas se você fazer uma pesquisa hoje na Bíblia, e essa semana vamos começar com o pé direito na frente, né? Vamos mostrar sobre a cruz, sobre o tempo, sobre os templos, né, de Jerusalém, que sabe que nunca foi o templo do Criador Yahweh. A Bíblia Católica afirmando isso ali. O verdadeiro templo que Davi, sabe, ele quis construir, não era um templo de pedra, mas era tabernáculo, era de tenda, e a arca sumiu bem antes de que Salomão construir aquele templo ali. Então vai ser uma coisa que vocês vão ficar, sabe, impressionado. E isso tudo aconteceu aqui dentro. Tanto é que o templo foi construído aqui em São Paulo, né? Tanto é que o templo de Salomão já foi construído já. E quando foi construído, todos os representantes daquela Israel esteve aqui. Eu queria certo com o Edinho, né, do canal Onde Mordia, visse isso aí, né? Ele que sustenta até hoje que Jerusalém não é aqui, né? Então a gente não tem, sabe, nada, não devemos nada para nenhum judeu, para nenhum, sabe, aí no YouTube, né? Todos aqueles representantes de Israel estiveram ali naquele templo, sabe, no grande encontro ecumênico. Então, por que eles vieram aqui naquele tempo de Salomão, se quando falam uma vez o Mel Gibson ia filmar aí o Moisés, né, no deserto, eles não deixaram, né? Não deixaram. Quando ele filmou ali aquela paixão daquele Cristo mentiroso ali, né, ali foi falado algumas partes da língua verdadeira. Foi dali que muitas pessoas começaram a descobrir, opa, que é isso aí que tá falando aí, né? Essa língua aramaica, né? O nome foi pronunciado ali algumas vezes ali, e tanto é que hoje eles cortaram esse filme, e a língua que o Mel Gibson tentou colocar ali, né, que chega a falar ali na língua aramaica, né, algumas partes ali, ele pesquisou e descobriu essas coisas, e nunca mais ele foi nada, né, como diretor de filme nenhum em Hollywood. Então você vê que as pessoas conhecem a história verdadeira, né? É claro que aquele que está ali nunca foi arroxo, né? Aquele é o Deus, né, desse século, uma raça de demônio, falado no Apocalipse de Pedro, que engana o povo até nos dias de hoje, por isso que o mundo é isso que você está vendo aí. As pessoas estão cegas, né? Se você fala da história verdadeira, eles não compreendem, eles não entendem. E tudo isso acontece aqui, sabe? Do Iapoque ao Chuí. Principalmente dentro do Brasil, onde havia mais concentrações de pretos, né? Benjamitas e também das tribos de Yahudá, aqui nós chamamos de Judá, né? Que nunca foi aqueles que estão ali. Então você vê com uma professora, né? Uma professora renomada do estado do Rio de Janeiro, né? Dando ali uma entrevista, sendo, sabe, questionada, né? E ela sendo aplaudida ali pelas suas ideias, né? Maravilhosa. Não conhece a história verdadeira, né? Ela negra, sendo ela preta, do verdadeiro do povo. Porque os judeus daquela Jerusalém que está lá não são os judeus da Bíblia, e o próprio Arrucha cita isso nas cartas do Apocalipse, né? Os que dizem ser judeus, mas são das sinagogas de Satanás, do príncipe do que está no mundo, né? E Arrucha sempre citando ele ali. Então você vê que toda a história bíblica, né, ela tem 90% ali de mentiras, e você vai limpar ali, sabe, uns 7%, 8%, 10% ali de verdade. Mas são verdades, sabe, que nos coloca lá dentro de Sião, nos colocará novamente, sabe, num caminho que leva para a vida eterna, né? Então isso é muito forte. Isso é muito forte. Isso aconteceu tudo aqui dentro. E as pessoas, né, você vê que hoje a maioria dos líderes, tanto religiosos quanto políticos,
toda vez que faz um discurso, quanto na ONU, sabe, na reunião da BRICS, e de todos os siglos de órgãos aí que dominam o mundo, cita o Brasil. O Brasil é sempre citado. E o Lula uma vez falou isso aí numa reunião de cúpula da ONU, né? Devemos muito a esse povo preto do Brasil, né? E que ele ia falar a verdade ali, ele ia contar. E um dia essa verdade vai ser falada. Dias virão em que essas verdades vão ser faladas. É por isso que estão condicionando a mente a lei do racismo, a lei da intolerância religiosa, né? Tudo encaminhando a mente preto e dos brancos para ser contada um dia. Mas quando for contada, vai ser muito tarde, né? Vai ser muito tarde. Já vamos estar sofrendo aí uma grande perseguição através dessa guerra que está vindo aí, né? Vai vir, você pode acreditar nisso aí. Essas farpas jogadas aí, sabe, no ar, né, de um presidente brasileiro contra o presidente americano, e sabe, o presidente americano contra o presidente chinês, e daí vai, né? Essas pessoas que mandam no mundo, essa culpa desses judeus barbudinhos, que não são aquele povo que está lá naqueles assentamentos judaicos, pobre, que trabalha também como nós, né? Não são aquele povo que pega ônibus ali, né? Que mora em barraco em Jerusalém, mas são aquela elite que comanda ali aquele país. A mesma elite comanda aqui o nosso Brasil, que comanda, sabe, os Estados Unidos, que comanda a Inglaterra, a França, todos os países, e principalmente os países ricos do leste europeu. Então você vê, pessoal, do outro lado do Atlântico, né? Do norte, do Atlântico Norte, aí, aqui a gente chama até do Aliança, né? Do Atlântico Norte, a OTAN. Você vê que nem as Forças Armadas, né? Todas as Forças Armadas, ela pertence àquilo ali. Pertence à ONU e pertence à OTAN. Não foi para proteger nós, mas foram para proteger aquelas pessoas ali. Você vê que quando o Hanan vê ali, ele vê, sabe, milhões e milhões de soldados, né? E muito daquele soldado é comandado por demônios. Então, pessoal, muito forte, né? A marca está vindo aí, né? A marca, essa vacina, se você não tomar, você não vai comprar, não vai vender, não vai se locomover, você não vai fazer nada. Nada. Sabe, e tudo que você está vendo aí, essa história doce, essa falinha mentirosa aí de que ninguém é obrigatório, isso é uma mentira que vai ser imposto, sabe? Não é. Não esquece isso aí. Nós, sabe, estamos embaixo de uma obediência cega a esses deuses, né? esses demônios, né? Desse século, pé de ferro, que comanda os pés de barro, que são essa elite que senta naquelas cadeiras da ONU ali, e são eles quem decide o futuro da humanidade. São eles que decidem o futuro da humanidade, sempre decidiu o futuro dos pretos, o futuro dos brancos, que foram exterminados. Nós somos uma resistência, somos descendentes dessa resistência, de um povo livre que foi escravizado, tanto pretos quanto brancos, que ficam aí brigando por supremacia, né? Discutindo, sabe, nessa guerra de racismo contra o outro. Mas tudo isso é o que é arquitetado, né? É orquestrado por esses demônios, né? Que sempre dividiam o mundo em duas partes. De um lado branco, do lado preto, de um lado, sabe, a esquerda, do lado da direita. De um lado, sabe, o demônio, né, o Satanás, né? A chamado Jesus Cristo, do outro lado, sabe, e arroxo. Então você que precisa escolher, né, o que você quer para a sua vida, o que você precisa, sabe, e pesquisar. Você precisa pesquisar, você precisa, sabe, tomar uma decisão enquanto é tempo, que os dias estão se aproximando, os dias, sabe, do fim, né? Então você vê que toda a história do povo preto, a história contada na sala de aula, as histórias contadas, sabe, na mídia, contadas, sabe, em todas as esferas de poder, não são a história verdadeira, mas é uma mentira. Porque a verdadeira, eles nunca, sabe, nos contou. Eles nunca, sabe, vão contar, sabe? Vão contar um dia, mas no dia que eles contar, vai ser o dia em que os demônios já estão, sabe, reinando, falando fisicamente mesmo, né? Porque isso está em Apocalipse. Isso vai acontecer. Por enquanto eles estão invisíveis, mas dias virão em que eles vão se mostrar. Eles vão, saber aparecer. E esse dia vai ser tarde. Não adianta mais você saber quem é roxo ou quem não é quem, né? Então você precisa invocar esse nome agora para que você seja ocultado, porque essa palavra, ocultação, ela também se encontra lá, e o próprio Arruxa quem diz, né? Ficai desapercebido, para que vocês, sabe, não sejam apanhados de surpresa e para que vocês possam escapar das coisas terríveis que estão por vir.
Então você vê que as pessoas, elas não conhecem a história verdadeira, a história original do povo preto, que foi exterminado aqui nas terras de Jerusalém. E você vê que eles contam essa história, né, brincando, porque eles sabem a história verdadeira. Você vê que hoje aqueles tubarões, né, viu ele falando aí, né, que ali ficam ali, sempre naquelas águas quentes e raras ali em Pernambuco, né, principalmente ali em Recife, né. E eles estão ali a seco porque eles acostumaram a comer, né, as carcaças das pessoas que ali eram jogadas no mar. Ali, sabe, tinha comida com fartura. E até hoje, eles acham que ali, sabe, ainda existe. Isso é uma verdade, né? Isso seguiu ali os navios negreiros, né? Mas não seguiu os navios negreiros que vinham da África para cá, porque era jogado ali mesmo ali. E muitos desses pretos foram levados para lá, né? Levados para a África, levados por toda parte do mundo e não foram trazidos para cá. Aqui a língua portuguesa foi implantada na base da tortura, na base, sabe, do sofrimento, principalmente das crianças, né? Por isso que a primeira lei de abolição que acontece ali é o ventre, né? O ventre livre. Ali, sabe, a mãe, o seu filho, no seu próprio ventre, já era escravo, né? Então é tudo uma história que vocês precisam, sabe, buscar, né? Às vezes ele fala uma coisa também aqui que a gente se embaralha, né? Mas procura aí, pesquisa nos livros de história, pesquisa, sabe, principalmente na Bíblia, católica ou evangélica. Deuteronômio, Ezequiel, Isaías, Jeremias, aonde fala da escravidão. Você pesquisar é você examinar, ler aquilo várias vezes, e você vai ver que a história que ali conta é a história de um povo que aqui viveu. Tanto pretos quanto os brancos, que foram torturados e escravizados para que a religião pudesse, sabe, se levantar, né? Para que o Deus desse século que está aqui pudesse ser conhecido e adorado por toda a humanidade. E para isso, o nome verdadeiro do Criador, assim como a memória do povo e os nomes também, fossem apagados, as cidades, tudo fossem apagados, né? E o nome dessas pessoas, né, crescesse. Hoje você vê a cidade tem nomes diferentes, o povo tem nomes diferentes. E principalmente o nome do Criador também foi trocado. Até o Criador foi trocado, né? Porque os que estão aí nos tempos de pedra são demônios. E isso, sabe, nem que sabe que eu tenho que morrer queimado, como meus irmãos morreram lá. Os que estão sendo adorados aí são demônios. São o ministro daquele que está preso lá no abismo, que vai ser solto um dia. Ele vai vir. É por isso que estão sempre pregando isso aí, né? Vamos ganhar alma para Jesus, né? Almas para Jesus. Caçadores de alma, né? Ganhadores de alma. Ele se alimenta de almas mesmo, de almas humanas, né? E ele vai vir um dia. É por isso que eles têm cantado os seus hinos, falando, né? Ele virá, ele vive, ele vai vir, né? E vai vir mesmo para a sua própria derrota. No dia que ele for, sabe, exterminado, jogado no lago de fogo, preparado para ele mesmo e para os seus anjos. Não foi preparado para nenhum ser humano, não, foi para ele mesmo, né? A morte e o inferno foram jogados no lago de fogo, né? E as pessoas também que não creram e não fizeram caso do nome verdadeiro de Arruxo. Então isso é muito forte. As pessoas, sabe, quanto mais elas estudam, quanto mais elas, sabe, elas acham que elas são, que elas conhecem, é aí que elas não conhecem absolutamente nada. Falou, pessoal. Forte abraço a todos vocês aí. Essa semana tem aí, tá? Show de bola. Muitas novidades dentro da Bíblia Católica. Se preparem aí, tá, pessoal? Um abraço a todos vocês.